Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre o martírio de Estevão, sobre a ilegalidade do julgamento, o sinédrio e o direito romano. E para iniciar esse vídeo é interessante dizer que Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja cristã, certo? E ele havia sido escolhido para ministrar às viúvas daquela época. E a palavra Estevão, o nome Estevão do grego significa coroa. No capítulo 6 de Atos, dos versículos 8 ao 15, nós vamos ver que Estevão esteve perante o sinédrio. O primeiro versículo fala, que é o versículo 8, que Estevão estava cheio de graça e de poder, e ele fazia grandes prodígios e maravilhas entre o povo. Então, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E então eles estavam buscando uma forma de incriminar Estevão. O que é que eles fizeram? Eles arrumaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão. E essas testemunhas disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. E o versículo 15 diz que todos que estavam no sinédrio, quando olhavam para Estevão, não viam seu rosto, mas viam como se o rosto dele fosse um rosto de anjo. E para mim, essa passagem de Atos 6 é uma das mais gloriosas e mais belas do Novo Testamento, do livro de Atos, certo? E aí, gente, é interessante que na lei judaica, na lei de Israel, para que uma pessoa pudesse ser condenada à pena de morte, à pena capital, era necessário que duas ou mais testemunhas depusessem contra aquela pessoa, a fim de que ela fosse incriminada e apedrejada, certo? Então, a pena de morte só poderia acontecer se fosse por isso. Então, no caso, no sinédrio, Estevão estava sendo acusado pelo crime de blasfêmia, e o crime de blasfêmia pela lei judaica deveria ser punido com apedrejamento. E aí, gente, é interessante que no direito brasileiro, fazendo uma comparação, nós temos o artigo 342 do Código Penal, que fala sobre o crime de falso testemunho. E o artigo afirma que fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, enseja uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E é bem interessante porque esse crime de falso testemunho não é de agora, sempre existiu. E nós sabemos que o direito brasileiro bebe de várias fontes, principalmente da fonte do direito romano e da lei mosaica, claro, né? E aí, galera, é muito interessante que Estevão estava sendo acusado pelo crime de blasfêmia. Então arrumaram essas testemunhas falsas para incriminar o homem de Deus. E aí, meu povo, a defesa de Estevão, que está em Atos 7, é esplêndida, é maravilhosa. Porque nessa defesa, Estevão fala sobre a promessa que Deus havia feito a Abraão, que o povo de Israel seria uma grande nação. Fala também sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Fala sobre os 12 filhos de Jacó, sobre as 12 tribos de Israel. Ele fala também da escravidão do povo hebreu no Egito, enfatizando que Moisés foi escolhido para libertar o povo daquela escravidão. Ele fala sobre os 40 anos que o povo passou no deserto. Fala também sobre Josué e a terra prometida, sobre o templo de Salomão. Enfim, ele faz uma defesa maravilhosa e demonstra realmente ter bastante conhecimento sobre a cultura hebraica, sobre a tradição hebraica, sobre a lei de Moisés. E aí, gente, é interessante que Estevão, ele foi julgado injustamente. E se nós fizermos uma análise jurídica do julgamento de Estevão, iremos perceber que houve uma série de grandes ilegalidades. Primeiro, porque Estevão não teve a sua defesa terminada e ele precisava concluir a sua defesa, mas, como veremos adiante, ele foi injustamente assassinado. E aí podemos também compreender que o sinédrio daquela época
era uma espécie de tribunal composto por juízes judeus, era uma espécie de conselho supremo. E o Sinédrio era bem especialista na lei mosaica, eles eram muito entendidos a respeito disso, julgavam processos administrativos, penais, civis, enfim, como nós temos hoje. Só que na época de Herodes o Grande, o Sinédrio ficou um pouco enfraquecido, certo? E Herodes ele tinha grande poder, grande jurisdição, ele tinha competência para julgar os crimes que ele quisesse, e o Sinédrio ficou um tanto enfraquecido. Mas na época de Pôncio Pilatos, o Sinédrio passou a ter mais força e passou a exercer a sua função de antigamente. Então eles passavam a julgar processos civis, criminais, enfim, processos penais. Só que embora eles pudessem julgar esses crimes que lhe eram competentes, eles não tinham jurisdição, ou seja, não tinham competência para decretar a pena capital, a pena de morte. Então, o Império Romano já havia abolido essa pena capital por crime de blasfêmia. Então, no caso, a blasfêmia não ensejaria na morte de Estevão, teria que ser o crime de rebelião, porque o crime de rebelião para o Império Romano era o crime que dava ensejo à pena de morte. E aí, pessoal, é bem interessante citar que para os judeus ele havia cometido o crime de blasfêmia e ele deveria ser punido com apedrejamento, só que os romanos já haviam abolido isso, certo? Proibiram esse tipo de execução pelo crime de blasfêmia, até porque o Império Romano estava dominando ali naquela época a Judéia e o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, estava submisso à jurisdição, ou seja, à competência do Império Romano. Então, quando Estevão foi apedrejado, condenado à pena de morte, aqui nos versículos 54 ao 60, nós vemos que nesse capítulo 7, dos versículos 54 ao 60, Estevão foi arrastado para fora da cidade. E a palavra diz que os fariseus, que aquelas pessoas que estavam do Sinédrio, eles rilhavam os dentes contra Estevão. Eles enfureciam, se rilhavam os dentes. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo e ele gritava, bradava: eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus e Jesus está à sua direita. E é lindo, gente, porque ele fala assim: o Filho do Homem está em pé à destra de Deus. E aí, pessoal, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e lá ele foi apedrejado. E ele invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras, Estevão adormeceu. E o que é mais interessante, olha só, no capítulo 8, no versículo 1, Lucas escreve: e Saulo de Tarso consentia na sua morte, porque a capa de Estevão esteve aos pés de Saulo, que posteriormente se tornou o grande apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E aí ele mudou de nome, Miglis? Não. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, que é sobre a série Personagens da Bíblia, que fala exatamente sobre o apóstolo Paulo. E eu trato desse tema, do nome de Saulo, Paulo, enfim, confiram lá para vocês compreenderem melhor, tá certo? E aí podemos enfatizar também aqui, para finalizar esse vídeo, que Estevão teve a sua defesa, o seu contraditório totalmente abalado, totalmente derrubado. Se nós formos olhar o direito brasileiro, no artigo 5º, que é um artigo que tem uma série de direitos fundamentais elencados, principalmente direitos processuais, é bem interessante destacar isso, nós temos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, Estevão teve toda a sua defesa abalada simplesmente por raiva, inveja e ódio daqueles judeus, certo? E aí, pessoal, eu quero indicar para vocês 2 livrinhos. O Timothy Keller,
A Cruz do Rei já indiquei em outros momentos, certo? Ele fala sobre essa questão da jurisdição do Império Romano. E também o livro dos mártires, o John Foxe, que fala sobre vários mártires da história da igreja que foram mortos por amor à causa de Cristo, tá bom? Pessoal, o nosso vídeo de hoje é esse. Muito obrigada por ter visto até o final. Que Deus te abençoe, tá certo? Curta, comente, compartilhe, divulgue e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!